Profecia de Joel, capítulo 3. Vamos ler a profecia inteira. Temos aí 21 versículos. Eu vou ler e você pode acompanhar silenciosamente. Diz assim: Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas e venderam meninas por vinho que beberam. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Estão querendo se vingar de mim? Se é isso que vocês querem, sem demora farei com que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês, visto que vocês levaram a minha prata e o meu ouro e puseram as minhas joias preciosas nos seus templos e venderam os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos para afastá-los da sua terra. Eis que eu os trarei desse lugar para onde vocês os venderam, e farei com que a vingança caia sobre a própria cabeça de vocês. Venderei os filhos e as filhas de vocês aos filhos de Judá, e estes os venderão aos sabeus, que são a nação distante, porque o Senhor o disse. Proclamem isso entre as nações, declarem guerra santa e convoquem os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem, transformem as suas lâminas de arado em espadas e as foices em lanças, que o fraco diga: eu sou forte. Todos vocês, povos vizinhos, apressem-se e venham depressa e reúnam-se ali. Faze descer os teus valentes, ó Senhor. Que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio e os seus compartimentos transbordam, porque é grande a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E acontecerá que naquele dia os montes destilarão vinho, e as colinas manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu vingarei o sangue deles, que ainda não foi vingado. O Senhor habitará em Sião. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra. Somos, ó Pai, dependentes de Ti. Somos dependentes da iluminação do Teu Santo Espírito, Pai. Rogamos a Ti, ó Deus de coração, que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor nos anime, que o Senhor nos dê esperança, que o Senhor nos alerte quanto à vida que nós estamos vivendo. Ó Pai, que a profecia de Joel, nesse fechamento com o capítulo 3, ela seja a mensagem do Senhor para a Tua igreja. Assim te oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós fizemos uma jornada
nessa profecia de Joel. Talvez você se lembre alguns detalhes, alguns ensinamentos dessa profecia, de que o povo de Deus, por ser um povo que tem os seus altos e baixos, eles estavam vivendo um momento de religiosidade. Deus vinha disciplinando o seu povo, e você lembra muito bem das pragas de gafanhoto que Deus mandou e que comeu toda a plantação ali do povo de Deus. Historicamente, houve naquela época também uma grande seca, e a falta de provisão, ela era muito grande na vida do povo do Senhor, e isso veio a afetar o culto. Isso veio afetar os sacrifícios. Os sacerdotes estavam tristes, porque eles não podiam ministrar ali as ofertas ao Senhor, porque o gado vinha morrendo, porque não tinha o que comer. E as outras ofertas que eram dadas ao Senhor, provindas da abundância da provisão, essas ofertas não tinham como acontecer. Isso, ao mesmo tempo que era uma disciplina do Senhor sobre o seu povo, isso também causava um lamento no coração de Deus, porque o culto estava sendo afetado. Contudo, a razão disso, a razão mais forte disso aqui nesse livro, é a religiosidade do povo de Deus. É quando, assim como nós hoje, podemos vir domingo após domingo e não estarmos com o coração consagrado verdadeiramente ao Senhor. Nós nos acostumarmos a estarmos na igreja, mas no dia a dia a nossa vida parece que não tem nada a ver com Deus. Parece que nós somos domingueiros, que era uma palavra que eu ouvia antigamente, quando eu era pequeno, ia para as igrejas com meu pai. Tinha até uma cantata que falava ali do domingueiro. E é aquela pessoa que ela se adapta muito bem com o fazer religioso e com o domingo, mas no seu dia a dia, o seu coração está totalmente afastado do Senhor. Se é assim que porventura você se encontra hoje, que essa palavra sirva de alerta para o seu coração, para o meu coração, para o coração de todos nós, que podemos nos acostumar aos atos religiosos que nós fazemos. Então Deus, ele vem disciplinar o seu povo. Essa disciplina que Deus vai ministrando ao povo do Senhor, ela tem uma eficácia presente, mas ela também é uma mensagem para o futuro. Ela é uma mensagem em relação a toda a expressão de impiedade que há no mundo inteiro. Não apenas entre o povo de Deus ali em Israel, mas quando a igreja do Senhor no futuro, olhando lá de Joel para o futuro, sempre que a igreja do Senhor estivesse sendo simplesmente religiosa, ela deveria lembrar do que aconteceu com o povo de Deus nesta época. Mas também as nações pagãs, as nações que não queriam saber de Deus, elas deveriam, olhando para os acontecimentos, temer ao Senhor, e elas deveriam conhecer que havia um dia marcado na história, onde Deus haveria de punir toda a impiedade, seja do ímpio religioso, que até frequenta as igrejas, ou o ímpio não religioso, ou falsamente religioso, adorando aí outros deuses, ou dizendo que não adora nenhum Deus, mas adora a si mesmo, idolatrando todo tipo de coisa. Essas disciplinas do Senhor, esses castigos do Senhor, eram uma mensagem para o grande dia do Senhor, o dia onde Deus ia mostrar para todo ser humano que todo pecado será cobrado pelo justo juiz. Então, à luz de tudo isso que foi visto aqui, nestas pregações dos versículos, dos capítulos anteriores, eu queria convidar você a olhar agora para o nosso capítulo, o capítulo 3, que tem como tema central o dia do Senhor, como eu falei aqui, para as crianças. Esse dia que é um anseio do povo de Deus, porque ele é um dia de bênção para aquele que ama ao Senhor, apesar de não ser um dia fácil, apesar de ser um dia
muito terrível em relação a tantas coisas, mas é o dia onde todo o mal acabará, onde todo o pecado será punido e será castigado. Quando nós olhamos textos assim, nós passamos a pensar da seguinte maneira: esse texto de hoje é um texto que vai falar da justiça de Deus, porque quando se fala do dia do Senhor, nós estamos vendo o atributo da justiça de Deus. E a reflexão que eu gostaria que a gente fizesse aqui é: será que quando Deus é justo, Ele deixa de ser amoroso? É claro que não. Será que quando Deus é amoroso, Ele deixa de ser justo? É claro que não. O dia do Senhor é um dia da justiça amorosa de Deus, amoroso para com o seu povo, justo para com o seu povo, mas também justo em relação a toda a maldade e a todos os homens ímpios da terra. E é sobre isso que a gente vai ver percorrendo os versículos dessa profecia, desse capítulo 3. A partir do versículo 1, o profeta registra a palavra do Senhor da seguinte maneira: diz assim: eis que naqueles dias, naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança. Naquele tempo, ou seja, olhando para todos os fatos do passado que aconteceram ali na época de Joel, aquilo que acontece antes mesmo de Joel, quando as nações elas se juntaram contra o povo de Deus. Por exemplo, quando o povo de Israel ele foi destruído e só ficou a tribo de Judá, por exemplo. Quando Judá foi levado ao cativeiro babilônico, e tudo que aconteceu na história do povo de Israel, as nações que se envolveram, que acharam legal ver o povo de Israel sofrendo, tudo isso vem fazendo parte daquilo que está na conta do dia do Senhor. Então, quando o povo de Deus ele é perseguido durante a história, mesmo depois aqui de Joel, quando o Senhor Jesus Cristo vem e Ele também é perseguido, quando a igreja de Deus na história, ela é perseguida, e Deus define o tempo onde esse povo cessará do seu sofrimento, e onde os ímpios serão castigados. Naquele tempo, e aqui a expressão naquele tempo se remete a toda essa história até chegar a esse momento do julgamento. Eu mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. É claro que Deus, durante a história, Ele deu livramentos, literalmente, para Judá e para Jerusalém, para esses dois reinos. Sendo que, quando nós entendemos, à luz da Bíblia como um todo, que nós somos o Israel de Deus, a gente percebe que Deus, Ele continua dando livramento ao seu povo durante a história. Mas neste dia aqui, toda a igreja do Senhor, todo o povo de Deus, ele será abençoado. Tanto pensando em igreja como o povo de Deus do Antigo Testamento, como pensando no Novo Testamento, como pensando nos nossos dias, Deus reservou esse momento aqui para honrar o seu povo de forma definitiva. Esse texto, ele trata tanto desses livramentos da história, mas trata especialmente dessa vitória definitiva que Deus agendou para o seu povo. E como acontecerá? Ele diz: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Josafá foi um rei de Judá, cujo o significado do seu nome queria dizer que o Senhor julgará. Ele julgou como rei, como era um papel de um rei em determinados momentos. A gente vai falar posteriormente aqui de um julgamento errado que Josafá fez, um julgamento
humano de um homem que era crente, mas que errou na história. Mas Deus, Ele traz esse nome aqui para esse dia, para esse lugar, para esse vale, esse lugar amplo, onde o Senhor definiu que acontecerá uma batalha, onde as nações virão, depois de Deus incitar essas nações a comparecerem diante dEle, Ele julgará essas nações. E Ele diz: ali entrarei em juízo contra elas. Sabe por quê? Por causa do meu povo e da minha herança Israel. Deus havia feito um pacto com o seu povo. Desde Gênesis, Deus define os seus pactos. E o povo de Deus, ele é sempre marcado pelo pacto da graça do Senhor. Quando Deus decide não tratar aquele que nele crê conforme os seus pecados, mas tratar como se eles fossem justos como Cristo Jesus. O pacto da graça se trata disso. É quando Deus, ele se relaciona com pecadores, como uma igreja como a nossa. Uma igreja de pessoas imperfeitas, uma igreja de pessoas que são pecadoras, mas que por causa da fé foram salvas em Cristo Jesus e receberam o pacto de Deus. Deus decidiu amar esse povo, e isso não é retórica, é um amor que está em seu coração. Esses dias eu estava na fila da cantina lá do colégio, e eu estava com Mari, e ali uma brincadeira, umas meninas lá do 7º ano, do 6º ano, estavam brincando com ela, falando com ela, e aí alguma coisa elas disseram, e eu disse assim: venha Mari, só você me ama. Era uma brincadeira, mas aí a aluna olhou para mim e disse assim: pastor, você não sabe que Deus lhe ama? E eu fiquei pensando naquilo, né? E foi muito bom ela ter dito aquilo, que eu acho que eu passei uns 2 dias pensando naquela história. Deus me amar? Meu Deus, eu não tenho nenhuma razão que eu possa dar a Deus para que Ele me ame. Talvez você, pensando direitinho sobre você pense: por que Deus me amaria? Qual a razão de Deus me amar? Bem, nós sabemos que isso é um fato bíblico. E Deus não está aqui simplesmente querendo trazer um quebrantamento assim retórico ao nosso coração, não. Isso é um fato. Deus se afeiçoou de pecadores, dos seus inimigos, daqueles que o traíram. Então, eu entrarei em juízo contra essas nações por causa do meu povo, da minha herança, Israel. Nós somos o povo de Deus, nós somos a herança do Senhor, e algumas pessoas mexeram com a herança do Senhor. É como alguém mexer com o filho da gente, é como se estivesse mexendo com a gente, não é verdade? Deus, quando Ele olha para nós, quando Ele olha para os inimigos da igreja do Senhor, Ele é tomado de sentimento de resolver a situação e de se vingar e de ser justo com aqueles que são contra o povo de Deus, por causa da aliança amorosa de Deus. Então, que males foram esses que essas nações cometeram? Primeiro, o texto diz assim: a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Para Deus, isso foi algo muito sério que aconteceu. Eles espalharam aqueles que tinham uma terra, aqueles que tinham um rei, aqueles que tinham um templo. Tudo isso era promessa do Senhor para o seu povo. Lembra, a gente chama a terra do povo de Deus de terra prometida, não é verdade? Isso fazia parte do pacto, daquilo que Deus havia prometido para o seu povo: eu vou colocar vocês nesta terra. E eles tiraram esse povo dessa terra. Deus dá a esse povo um rei que deveria representar o rei dos reis. E essa representação é tirada aqui desse povo. Também o templo.
esse lugar de adoração, esse lugar onde o povo lembrava quem era o Deus deles, onde os sacrifícios eram oferecidos, e não havia problema de sacrifícios serem oferecidos. Nós hoje não precisamos mais oferecer sacrifícios, porque Cristo Jesus é o nosso sacrifício perfeito, mas naquela época era necessário que o povo oferecesse os sacrifícios ao Senhor, e Deus se agradava ou se desagradava dos sacrifícios oferecidos. Isso não significa que Deus não queria os sacrifícios. Deus queria que fossem feitos de coração. Então, quando essas nações vão, durante a história do povo de Deus toda, e priva esse povo da sua identidade, isso é algo muito sério diante de Deus. E Deus decide ser o vingador dessas coisas. Irmãos, nós temos uma identidade. Não é à toa que nós guardamos o dia do Senhor, por exemplo, porque é nesse momento aqui, onde nós, de forma didática, nós recebemos a palavra do Senhor, nós entregamos ao Senhor de nós mesmos, nós adoramos a Deus, e tudo isso é marcante em nossas vidas, e tudo isso é agradável a Deus, e tudo isso é estabelecido por Deus. Não é algo que a gente possa desvalorizar, porque aquilo que Deus valoriza é aquilo que tem valor. É Deus que define o conceito de valor, não somos nós, não é a nossa psicologia, não são as nossas emoções que definem aquilo que é valoroso. Deus está mostrando aqui aquilo que importa para Ele, por isso Ele está punindo aqueles que vão de encontro àquilo que é importante para o Senhor. O que é que esses povos fizeram mais? Versículo 3: lançaram sortes sobre o meu povo, e deram meninos em troca de prostitutas, e venderam meninas por vinho que beberam. Veja até que ponto eles chegaram. Primeiro que em Deuteronômio 21, 14, ali está a proibição de fazer comércio, e a moeda do comércio ser uma pessoa. Eu te dou uma pessoa e você me dá tal coisa. Era isso que eles estavam fazendo aqui. Eles invadiam Israel, levavam o povo, pegavam as crianças e usavam como moeda. Então, me dê aí uma menininha e eu quero um tonel de vinho. Aí davam a menininha e pegavam um tonel de vinho. Me dê esse menininho aí que eu lhe dou, como ele diz aqui, a prostitutas. Você me dá um menininho e eu pego uma prostituta aqui e dou. Já pensou? Que coisa terrível diante do Senhor. Deus vê todas as atrocidades que se cometem na terra. Se você liga a sua televisão, se você assiste aos jornais, se você entra na internet e você vê notícias horrorosas, saiba de uma coisa: Deus está vendo. Tudo o que acontece na terra está acontecendo na casa do Senhor, porque a terra é do Senhor, e todo o pecado que acontece na terra é uma profanação daquilo que é santo, e Deus será o vingador no seu dia, no dia do Senhor, isso acontecerá. Então, a partir do versículo 4, o Senhor faz uma pergunta, e ele diz assim: o que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Estão querendo se vingar de mim? Perceba a identidade que Deus tem com o seu povo. Perceba aquilo que já falamos aqui. Quando alguém faz algo contra a igreja do Senhor, não está fazendo algo contra a igreja do Senhor apenas, mas está fazendo algo contra Deus. É por causa do desejo do coração dos ímpios de quererem agir, caminhar contra Deus, guerrear contra Deus, que eles perseguem a igreja. Não é porque às vezes a gente diz assim, e eu sei que muita igreja dá mau exemplo, no nosso Brasil a gente vê muito isso, mas não pensem
que as pessoas se levantam contra a igreja, porque eles têm algo contra fulano, contra cicrano, contra o comportamento de A, de B e de C que estão na mídia. Não. Isso nasce de um coração que é inimigo de Deus. Por serem inimigos de Deus, é que eles perseguem a igreja. Essa é a ordem correta. Então, largue essa ideia de que é porque nós damos razões para que eles falem mal de nós. Sim, muitos dão razões. Mas o ódio que há no coração do ímpio é primeiro em relação a Deus. O que vocês têm contra mim? Se é isso que vocês querem, sem demora farei com que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês. Então Deus está dizendo, olha, vocês estão inventando razões para irem contra o povo de Deus, sem o povo de Deus ter feito nada contra vocês. Vocês estão querendo inventar razões, e é o que acontece todo dia. Pensamentos, ideias, acusações, são elucubrações que estão na mente dos ímpios para arrumar uma desculpa de ir contra o Senhor e contra o seu povo. E ele diz, é assim que vocês vão fazer? Vocês estão dizendo que estão se vingando do povo de Deus, sem o povo de Deus ter feito nada com vocês? Deixa eu dizer uma coisa, sou eu que vou me vingar de vocês, porque eu tenho razão de me vingar de vocês. Versículo 5, visto que vocês levaram a minha prata e o meu ouro, e puseram as minhas joias preciosas nos seus templos, venderam os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para afastá-los da sua terra. Eles profanaram as riquezas de Israel, eles profanaram o templo, o lugar de adoração, e eles afastaram o povo da sua identidade, da promessa do Senhor, que era a sua terra. De alguma maneira, irmãos, o mundo faz isso com a gente hoje. De alguma maneira, nós somos convidados todos os dias, pelos ventos, os pensamentos que estão por aí, a nós nos afastarmos da nossa identidade. Quando você entra no colégio, você é bombardeado com teorias anti-Deus. Quando você entra na faculdade, você é bombardeado agora de forma ainda mais pesada com pensamentos anti-Deus. Quando você assiste filmes, qualquer que seja, salva-se um ou outro, você é bombardeado com pensamentos, com pregações, com ensinamentos anti-Deus. O que é que o mundo quer? O que é que os ímpios querem? Tirar de você a sua identidade. Querem dizer que esse mundo não é um templo do Senhor, mas é um templo do acaso, é um templo do subjetivo da vida de todo ser humano, que define o que é a realidade. Nós estamos sendo afastados da nossa identidade, assim como esse povo foi afastado da sua terra. E essa foi uma razão da justiça do Senhor ser agendada, e ela virá sobre todas as nações que não temem ao Senhor. E aí, o texto continua, e nós passamos a ver aqui algumas consequências escatológicas de tudo isso, do dia do Senhor. A partir do versículo 7, a profecia diz: eis que eu os trarei. Trarei quem? Esse povo que vocês afastaram da sua identidade, eu os trarei de volta. Trarei desse lugar para onde vocês os venderam, e farei com que a vingança caia sobre a cabeça de vocês. Veja, é dessa maneira que Deus vai responder a essas nações que atacam ao Senhor e atacam o seu povo. Deus usará o seu próprio povo de alguma maneira, que não está detalhada aqui, mas também usará outras nações para que elas mesmas entre si se destruam nesse dia do Senhor. E veremos um pouco mais sobre como isso vai acontecer. E o versículo continua, versículo 8, dizendo: venderei os filhos e as filhas de vocês aos filhos de Judá, e estes os venderão aos sabeus, que são a nação distante, porque o Senhor o disse. E a gente pode pensar aqui, será que Deus
não está fazendo a mesma coisa que eles fizeram? Sim, Deus está fazendo a mesma coisa que eles fizeram. Contudo, eles não tinham razão, eles faziam por ódio ao Senhor, e aquilo que Deus está fazendo aqui com eles é por zelo àquilo que é bom. É para proteger o bem, para proteger aquilo que é santo, para proteger aquilo que realmente tem valor. Por que Deus exerce justiça? Porque a mão do Senhor pesa, porque o dia do Senhor virá, e será um dia tão terrível para os ímpios. Será que é porque, certo, eu entendo, Deus é justiça, mas será que Deus não é amor enquanto faz isso? É claro que Deus é justiça, e Deus é amor. Quando Deus decide criar o mundo, e o pecado entra no mundo, Deus não cancela o seu projeto. O seu projeto de uma terra onde reina o bem, onde reina aquilo que é correto, onde há santidade, onde há temor ao Senhor, onde um ao outro estão fazendo sempre o bem, onde há retidão, onde há adoração. Esse projeto não foi cancelado. E para que esse projeto chegue ao final, para que ele seja realidade por causa do poder do Senhor, Ele usa sim da sua justiça. Então a sua justiça, ela é amorosa. E muitas vezes, para que a sua justiça aconteça, coisas duras, medidas bem duras acontecem na vida dos povos que não temem ao Senhor. Isso não é dito apenas, irmãos, no Antigo Testamento. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, peço aí que você abra. Vamos ver se eu consigo enxergar aqui. 2 Tessalonicenses 1, 6 a 12. Veja o que diz a palavra de Deus. Pois de fato é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco. Só até aqui, vou ler só esse versículo. Sabe o que Paulo diz? Que Deus é justo ao punir as pessoas que vêm trazendo ali a tribulação para o povo de Deus, e Deus vai trazer de fato a sua justiça a esse povo. Isso não é assunto do Antigo Testamento. Esse é o ponto que eu quero colocar aqui. Esse é um assunto de Deus, e Deus não muda. A gente poderia citar outros fatos na história do Novo Testamento, como Ananias e Safira, que tentam mentir para o Espírito Santo de Deus, e os dois morrem, caem duro no chão. É o mesmo Deus, irmãos. Não existe o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. É por causa do seu plano que Ele exerce a sua justiça. Dessa maneira, Deus convoca o seu povo para uma guerra santa. E aqui, a partir do versículo 9, dê uma olhada aí, nós vamos ver essa convocação do Senhor para essa guerra santa. Quando Ele diz: proclamem isso entre as nações, dos 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste, todo o mundo está convocado para algo que Ele descreve aqui. Declarem guerra santa e convoquem os valentes. Proclamem isso para as nações. É como se Ele mandasse um mensageiro, e esse mensageiro chegasse para as nações com a seguinte mensagem: vocês mesmos vão se encher de uma grande motivação, de uma decisão do coração de vocês, onde vocês vão declarar guerra santa. E vocês, nações do mundo inteiro, nações ímpias, viu? Vocês vão convocar os seus valentes. Todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Esse é o decreto do exército, chamando as forças armadas ali para comparecer, de cada nação.
que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem, transformem as suas lâminas de arado em espadas. Ou seja, além daqueles que já eram soldados, o convite agora, ou a convocação, está indo para aqueles que eram agricultores. Vocês vão se envolver também nessa guerra. É uma guerra mundial. É para todos. Transformem suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. Que o fraco diga, eu sou forte. Até a pessoa que já era idosa, a pessoa que já se julgava sem ter como participar de uma guerra, convoque essa pessoa também. Todos, os doentes, aqueles que estão fracos, digam para si mesmos assim, eu sou forte, eu vou guerrear essa guerra. É como se um encanto entrasse no coração de todas as nações e houvesse uma grande motivação para guerrear, para ir para esse determinado lugar, para esse vale da decisão, esse vale de Josafá, definido pelo Senhor. Isso acontecerá, irmãos. Vai haver um momento em que as nações da terra estarão totalmente motivadas a guerrear contra o Senhor. Os detalhes exatos sobre isso nós não sabemos ainda, mas sabemos que isso acontecerá. E as pessoas irão para ali. E aí, Joel, ele olhando para essa cena, olhando para todas as nações comparecendo, ele vê uma cena assombrosa. E ele faz um clamor a Deus, ele diz, faze descer os teus valentes, ó Senhor, porque não tem quem derrote esse povo. Quando todas as nações da terra vierem guerrear contra o Senhor, só tem um jeito de haver vitória: se o Senhor fizer descer os teus valentes. Isso aqui aponta para aquilo que acontece nas histórias bíblicas com o povo de Israel, quando o povo de Israel era incapaz de vencer uma batalha e Deus convoca os seus anjos, e os seus anjos fazem algo que nenhum ser humano poderia fazer. Aqui não é o caso de que não haverá a participação, nós não sabemos, de exércitos em nome do Senhor, exércitos de pessoas mesmo, mas o fato aqui, e até um contraste no versículo seguinte, quando ele diz assim, que todas as nações se levantem, ou seja, algo que vem da terra e se ergue, contra aquilo que vem do céu e desce. Aquilo que vem do céu é mais poderoso, e é por causa dessa providência poderosa do Senhor, que esse dia será terrível. Ele vai atrair, como quem atrai um animal para uma armadilha. É mais ou menos isso. Eu estava vendo esses dias uma mouse trap, né? Aquelas armadilhas para ratos, bem boladas lá, e os ratos vão caindo ali, e vão enchendo ali aquela armadilha. Um sentimento no coração das nações vai atrair esse povo para um lugar só, e ali todos serão destruídos. E assim acontecerá a destruição deles, e de alguma maneira com a participação dos anjos do Senhor nessa guerra, levando o povo de Deus a vencer, aqueles que guerreiam no nome de Deus a vencer. Então ele diz assim, que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Mais uma vez, o vale de Josafá, o vale de o Senhor julgará. E o Senhor se assentará ali naquele vale, e Ele julgará as nações, no vale da decisão, que é o vale onde Deus vai decidir o que fará com cada nação. E há um fato curioso que acontece ali, naquele vale da decisão, que está descrito lá em 1 Reis 22, quando o rei Acabe, que era o rei de Israel, está com o rei Josafá, lá em Samaria, e eles estão assentados, com vestes pomposas, estão julgando sobre algumas coisas, estão querendo saber
se eles devem ou não guerrear contra um determinado povo. E ali os profetas estão ao seu redor, os falsos profetas, e cada profeta, ele diz uma profecia, eles estão em transe, estão num jeito muito estranho ali, diante daqueles reis. A religião estava misturada ali naquela época, e eles vão sempre dizendo profecias agradáveis, profecias boas ali para eles. Vai dar tudo certo, rei, vá para a batalha. Até que o rei pergunta: será que tem algum outro profeta que fale alguma coisa diferente? E mandam chamar um profeta chamado Micaías. E Micaías é chato. E o rei disse assim: olha, esse profeta aí, toda vez que ele vem profetizar, é para dizer que eu estou errado, é para dizer que vai dar tudo errado, que não é para fazer as coisas do jeito que eu quero. Não chama não, manda chamar ele. Quando Micaías chega, ele diz que Deus estava sentado sobre um trono e que ele tinha as vestes pomposas que enchiam toda a terra, e que essa batalha não seria ganha pelo rei Acabe nem pelo rei Josafá, e que eles não fossem para essa batalha. Nessa profecia, primeiro, ele coloca os reis no seu devido lugar, dizendo assim: vocês pensam que vocês são poderosos? Vocês pensam que vocês são gloriosos? As vestes do Senhor, elas são muito maiores do que a de vocês. Elas são muito mais gloriosas. Deus é o verdadeiro rei de Israel e de Judá. Não se enganem, não se envaideçam, não vão para essa batalha, porque vocês vão perder. Os reis ficam com raiva de Micaías, e eles julgam injustamente, e decidem mandar prender Micaías. E Micaías, ele é levado para a prisão, por causa de um julgamento errado, feito por Josafá, que no nome dele, ele carregava que Deus julgava, mas ele mesmo julgou de forma errada. Os julgamentos deste mundo, que levam o povo de Deus a sofrer, eles estão por aí todos os dias. Basta você assistir os jornais, você vai ver, todo dia tem julgamentos. E parece que a maioria dos julgamentos são contra o povo de Deus. Não é assim que tem acontecido? Todos os dias acontece isso. Mas o Senhor, que é o reto juiz, o verdadeiro Josafá, ele sentará nesse dia, no vale de Josafá, e ele julgará retamente. E o povo de Deus, aquele que se refugia em Cristo Jesus, será inocentado nesse dia. Então, o texto continua mostrando a providência celestial que vai ser tomada. Ele diz assim: aos seus anjos agora, interessante notarmos isso, a partir do versículo 13, ele diz: peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Peguem a foice, chegou o dia. Talvez eu e você estejamos impacientes. Talvez a gente queira que esse dia chegue logo. Talvez, olhando as coisas que estão acontecendo no mundo, tudo isso que tem incomodado. Outro dia eu estava conversando com a minha esposa, eu digo: meu Deus, eu estou tão triste com esse mundo que a gente está vivendo. E a gente olha para os nossos filhos e a gente fica preocupado: que mundo é esse? Né? Eu sei que já aconteceram na história muitas coisas muito estranhas, e hoje em dia não é diferente. Muita coisa terrível tem acontecido, e a gente fica querendo que o momento seja agora, que Deus venha agora, que Deus resolva logo essa situação. Tem gente que pensa em tirar a própria vida, porque não aguenta mais viver nesse mundo. E eu digo para você: aguarde pelo dia do Senhor. Aguarde pelo momento onde a plantação vai estar madura, porque Deus dará ordem aos seus anjos, e eles pegarão a foice, como é bem dito nos evangelhos, como é dito em Apocalipse 14. Esses anjos tomarão a foice para a ceifa, e eles vão pisar o lagar. Veja o que diz o texto: a plantação está madura,
Venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam. Está na hora de entrar no lagar, de pisar as uvas e acontecer algo que para nós é maravilhoso, porque o mal será exterminado. Mas será um dia de muito sangue derramado. Pisar as uvas no lagar significa que o suco ele vai descer. Aquilo vai se encher de suco. O sangue será derramado no dia do Senhor. Por quê? Será que é porque Deus é um Deus violento? Será que é isso? Não. Porque grande é a maldade dessas nações. Deus está punindo o mal. Não é Deus que é o mal. Ele está punindo o mal. O cenário que a profecia pinta aqui no versículo 14 é o seguinte: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem. Aqui provavelmente os comentaristas dizem que quando Deus disciplinou o seu povo com as pragas de gafanhoto, essas pragas ficavam no céu de maneira que você não conseguia ver o sol e escurecia o ambiente onde esses gafanhotos ali estavam. O sol e a lua se escurecem. É como se Deus convocasse, além de outros exércitos, convocasse a natureza, convocasse até os insetos, aqui nesse caso, nesse dia terrível do Senhor. Então o sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. É claro que nós podemos entender dessa maneira, Deus mandando pragas naturais, mas também podemos pensar em eventos cataclísmicos. Foi difícil eu falar certo essa palavra quando eu estava escrevendo aqui. Eventos cataclísmicos, eventos naturais estrondosos que tendem a destruir, e muito, quando eles acontecem. Esses eventos podem sim acontecer, assim como as profecias dizem que quando o dia do Senhor estiver se aproximando, acontecerá fome, peste, terremoto e tantas coisas que você já conhece das profecias. Essas coisas vão acontecer e essas coisas são servos do Senhor para punir a maldade. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, versículo 16. Fará ouvir a sua voz. E aqui nós precisamos entender que quando o povo de Deus estava estabelecido na sua terra, estava adorando a Deus, quando o povo de Deus tinha o seu rei, tinha o seu templo, e tudo isso foi tirado do povo de Deus, a promessa de Deus, ela continua. E ele diz que o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém. É claro que essa profecia demonstra, por exemplo, quando o povo de Deus volta do cativeiro e ele tem a sua terra de volta, o templo é ali reconstruído, mas depois tudo isso é desfeito também. Então nós devemos entender aqui que nós somos o Israel de Deus e que o Senhor julgará de Sião de uma forma muito mais ampla. O Senhor é o Senhor de toda a terra. O Senhor se assentará no seu trono, e podemos olhar também aqui como Cristo fazendo isso. O grande rei do seu povo, julgando as nações. Ele lá de Sião, de Jerusalém, a terra estando de volta, sendo dada de volta ao domínio somente de Cristo, com a ausência de todo mal. É Deus reassumindo a ordem pactual, o reinado, a terra e a adoração do seu povo. Deus promete que você vai ter isso de volta. Perfeita adoração, uma terra perfeita, sem a presença do mal, sem a presença da consequência do pecado, com o Rei dos Reis assentado sobre o seu trono, e ele fará todos ouvirem a sua voz. Hoje o que é que acontece? Muitas vezes nós desobedecemos a voz do Senhor, na verdade, como igreja de Deus.
Muitas vezes nós desobedecemos a voz do Senhor. Os ímpios nem querem ouvir a sua voz. Os ímpios têm raiva da voz do Senhor. Mas nesse dia aqui, todos ouvirão a sua voz. Seja para serem condenados, seja para serem guiados pelo santo e justo pastor das nossas almas, Cristo Jesus. Então, irmãos, o que o dia do Senhor significa para o seu povo? Ele continua: os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Se você voltar na profecia como um todo, Deus está punindo o seu povo por ser um povo meramente religioso e que não obedecia ao Senhor. Esse povo é chamado ao arrependimento. Eles se quebrantam com jejum. Eles são chamados a rasgar o coração e não as vestes. E esse povo arrependido, consagrado ao Senhor, clamando pelo nome do Senhor, como diz no final do capítulo 2, eles invocam o nome do Senhor, e por invocarem o nome do Senhor, eles são salvos no dia do Senhor. Então, se você quer ser salvo, se você quer ser salva no dia do Senhor, você deve se consagrar a Ele, você deve se arrepender dos seus pecados, você deve entregar o seu coração, e não apenas algo externo para Ele, mas de dentro para fora. Você deve se dar por inteiro a esse Deus. De que maneira? Crendo em Cristo Jesus como Filho de Deus, enviado ao mundo, crendo que Ele é bom, crendo que Ele deu a vida no seu lugar, crendo que Ele viveu uma vida perfeita, porque você não conseguiu ter essa vida perfeita, crendo que Ele recebeu a ira de Deus, que era sua, mas foi Ele que recebeu, crendo que Ele ressuscitou e que você também ressuscitará juntamente com Cristo Jesus. Aquele que crê em Cristo se refugia em Cristo no dia do juízo. É por isso que o convite é para que nós creiamos no Senhor Jesus e sejamos salvos no dia do Senhor. Para aquele que é crente, porque crente significa aquele que crê, para aquele que é crente, o dia do Senhor é um dia onde o crente se sentirá guardado por Deus, refugiado por Ele. Eu não sei de que maneira isso acontecerá no meio de tanta desgraça, mas estaremos refugiados com o Senhor, porque Ele é a fortaleza dos filhos de Israel. O Senhor mesmo providenciará o nosso livramento, a nossa proteção nesse dia. E assim, irmãos, finalizando o texto também por causa do nosso tempo, a partir do versículo 17, a palavra de Deus, essa profecia diz: assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Assim vocês saberão. Eu sei que nós já conhecemos a Deus, e que nós já sabemos, conhecemos as Escrituras Sagradas, mas neste dia, nós saberemos ainda mais. Nosso conhecimento sobre quem é Deus, sobre o seu poder, sobre a sua santidade, sobre o seu amor, sobre a sua justiça, isso será amplificado aos nossos olhos. Vocês saberão, e as nações ímpias terão um susto diante disso. Saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião. Ora, Ele não está dizendo, eu habitarei em Sião naquele dia. Vocês saberão que eu habito hoje em Sião. Queridos irmãos, mesmo o mundo vivendo coisas tão absurdas, o Senhor habita aqui. A terra, ela é do Senhor. A única coisa que falta, se é que eu posso falar dessa maneira, é o dia em que Deus agendou, onde Ele varrerá tudo aquilo que é alheio à sua vontade, mas o Senhor habita em toda a terra. Ele diz, eu habito em Sião, o meu santo monte, Jerusalém será santa. Por que não dizer, essa terra, irmãos, será santa,
Não haverá mais a presença de nada que seja estranho à vontade do Senhor. Estranhos não passarão mais por ela. Isso é um decreto de Deus. Não haverá mais nem um ímpio. Não haverá uma pessoa maliciosa. Não haverá uma pessoa mal intencionada. Nada disso haverá mais. Nenhum estranho mais passará por ela. E acontecerá que naquele dia os montes destilarão vinho e as colinas manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Prosperidade, abundância haverá depois do dia do Senhor. Aquilo que muitas vezes é a nossa luta hoje, aquilo que às vezes é a nossa ansiedade. Será que eu vou ter isso? Será que eu vou conseguir comer? Será que eu terei saúde? Será que os meus filhos isso, aquilo? Calma. No dia do Senhor, nós teremos abundância de tudo. Não haverá nada que a gente diga, isso eu não posso ter, a não ser que seja algo que não faz parte do reino de Deus. Não é verdade, irmãos? Mas a abundância, ela está descrita aqui dessa forma figurativa. Uma fonte sairá da casa do Senhor e regerá o vale de Sitim. E aqui nós podemos lembrar do jardim do Éden, que havia rios que saíam dali e banhavam outros lugares, regando ali aquele jardim e se estendendo ali por toda a terra, indo até o Apocalipse agora, lembrando que no cenário de novos céus e nova terra, há também um rio que vem do trono de Deus. Deus estará nos cercando, irmãos, com a sua graça. E não haverá falta de água, por exemplo, se a gente for olhar aqui literalmente, não haverá falta de água para nós. Aquilo que hoje em dia as pessoas estão tão assustadas, será que a água potável do mundo vai se acabar? Aqui não haverá nenhuma ansiedade em relação a isso. Nós somos levados pelo profeta, terminando por aqui, irmãos, a olhar novamente para o início, a olhar para o princípio das coisas, para olhar para o jardim do Éden, entendendo que Deus não cancela as suas promessas, para olhar para o Apocalipse, confirmando que essas promessas de fato acontecerão, e nós devemos perguntar para nós mesmos: no dia do Senhor, de que lado eu estou? Eu estou do lado daqueles para quem o dia do Senhor será terrível? Ou estou do lado daqueles para quem o dia do Senhor será um grande livramento, será uma grande alegria, será o fim de todos os sofrimentos e de toda a maldade no mundo? De que lado eu estou? Será que eu me refugiei já em Cristo Jesus? Será que eu já fiz de Cristo a minha fortaleza? Ou eu acho que a minha fortaleza ainda é o meu braço, ainda é a minha inteligência, ainda são as minhas capacidades? De que lado eu estou? Eu estou com Cristo ou eu estou comigo mesmo? Para que no dia do Senhor você esteja a salvo, você precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Como diz o texto que nós sabemos muito bem, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Meus irmãos, ainda algumas aplicações finais diante desse texto, dessa profecia, que não é apenas a profecia do capítulo 3, mas é a profecia como um todo. Não se desespere com a injustiça desse mundo. Se você entende que Deus marcou o dia em que essas coisas ruins terão fim, não se desespere, tenha paciência, encha o seu coração de esperança nas promessas do Senhor, para que você ande de cabeça erguida e com o coração contente diante de Deus. Segunda coisa, cuidado com a falsa religiosidade e com a impiedade. Deus punirá ambas. Não é porque você está dentro presencialmente de uma igreja, porque a pessoa pode ser ímpia e ser religiosa.
Não é isso que vai te salvar no dia do Senhor. O que te salva no dia do Senhor é a fé verdadeira em Cristo Jesus. Celebre o amor justo de Deus e a sua justiça amorosa. Não faça essa divisão. Isso aqui Deus está sendo justo. Nisto aqui Deus está sendo amoroso. Não divida essas coisas. Quando Deus for justo com você, entenda que Ele está sendo amoroso também. Quando Deus está sendo amoroso, entenda que Ele também está sendo justo para com as suas promessas, para com a sua palavra. Não divida essas coisas. Invoque de coração o nome do Senhor e se arrependa dos seus pecados. Foi isso que o povo de Israel, ou é isso que é anunciado, né? De que todo o povo de Israel que fez isso antes, que fez isso em toda a história e que fará isso naquele dia, esses serão salvos. E por fim, refugie-se em Cristo e seremos poupados no dia do Senhor. Seremos vitoriosos nesse dia para todo o sempre. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos, como teu povo, domingo após domingo, nos reunirmos, estarmos juntos diante do Senhor, diante da tua palavra. Ó Deus, somos guiados por ela em tudo aquilo que nós fazemos no culto, ó Pai. Nos ensina a não sermos acostumados com isso. Faz com que o nosso coração vibre de novo. Faz com que a nossa vida encontre cores novamente no relacionamento contigo, ó Pai. Faz com que a gente quebrante o coração diante das Escrituras Sagradas, que a gente volte a orar, que a gente te perceba em todas as coisas, na natureza que o Senhor fez, nas habilidades que o Senhor nos deu, no trabalho que o Senhor coloca para nós, dia após dia. Abre os nossos olhos, para que não sejamos meramente religiosos, mas adoradores do Senhor, ó Pai. Ó Deus, que nós enchamos o nosso coração na fé em Cristo Jesus, que a gente possa olhar para a cruz e entender quanto amor foi derramado ali por nós, mesmo que a gente tenha problema em entender que amor é esse por pecadores. Ó Deus, o fato é que o Senhor ama, e que o Senhor declarou isso, que isso nos maravilhe de novo, Senhor Deus. Assim nós te pedimos, ó Pai. Ó Deus, e tira toda a ansiedade do nosso coração, todo medo, todo o desejo de desistir da vida, ó Pai. Que a gente olhe para Ti e prossiga, assim como Cristo, e que a gente cumpra toda a nossa missão, ó Pai, porque no dia correto, quando a seara estiver madura, o Senhor virá e fará a Tua colheita. Ó Deus, que esse seja um dia de glória, seja um dia de alegria e de livramento para a Tua igreja. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém.